Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva. Bora falar de tecnologia? Tecnologia vinda da China, só que apresentada de uma maneira extremamente inovadora. E eu tenho já de cara uma provocação para fazer para você. Você já ouviu falar de uma marca chamada BYD? Se esse nome parece um pouco estranho, eu vou tentar simplificar para você. Com as seguintes siglas, que significam em inglês esse nome que eu acabei de falar, BYD. BYD. Que é, na verdade, o significado de Build Your Dreams, ou seja, construa os seus sonhos. Mas Ivan, vem cá, o que esse nome, construa os seus sonhos, BYD, tem a ver com tecnologia chinesa? Pois bem, preparem-se, porque 2024 vai ser um ano de transformação e de um ganho exponencial do mercado dessa marca chinesa de tecnologia que se apresenta aqui por meio dos carros. Nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso com o cara que é o cara do marketing que está aqui do meu lado hoje, veio de TV e vai explicar como essa marca chinesa está se estabelecendo no Brasil por meio de carros extremamente tecnológicos, potentes, que inclusive fornecem bateria para a Tesla. Conhece a Tesla? Aquela empresa do Elon Musk? Pois bem, os fornecedores da Tesla são os donos da BYD, que também tem a sua própria tecnologia. E sobre isso nós vamos conversar com o Pablo Toledo, que é um contemporâneo meu de TV, veio da narrativa da TV, é um profissional de TV e hoje está à frente do marketing dessa empresa de tecnologia chinesa. Tudo bem, Pablo? Tudo bem, obrigado pelo convite. Imagina, é muita história para contar, porque parece que tem muita novidade aí, meu amigo. É isso, você vê que eu tô até sem voz de, como diria o Tite, fala muito, né? Fala muito. Nossa, ainda bem que o carro é elétrico, é silencioso, aí eu posso falar baixinho. Obrigado pelo convite. Imagina. Prazer estar aqui contigo. Não, prazer é Assisti enorme. alguns episódios, acho leve, profundo, muito, muito bacana. Esse aqui é um fórum pra gente debater isso muito legal, de inovação, tecnologia. Claro, é exatamente o que a gente quer. E eu queria que você me contasse, BYD, há quanto tempo no mercado? Qual é a proposta dessa empresa chinesa de tecnologia que se apresenta aqui por meio de carros? Legal. A BYD é de 1995, fundada em Shenzhen. Shenzhen, até o começo dos anos 80, era uma vila de pescadores com 30 mil pessoas. Hoje tem 16 milhões e a terceira ou quarta cidade da China, conhecida como o Vale do Silício Chinês. BYD, Huawei, DJI de drones, enfim, é um polo tecnológico da China. A BYD foi fundada por um químico especialista em baterias, chamado Wang Xuanfu, que tinha de fato um sonho, né? Na medida em que a China explodia economicamente, essa evolução industrial da China trouxe junto muita emissão de carbono e para a China uma fama de país despreocupado com sustentabilidade, com o meio ambiente. E desde o dia 1, pelo que a gente entende, a ideia do Mr. Wang era usar bateria para carros elétricos, mas começou como uma operação de bateria para celulares, StarTAC da Motorola. Então, o core da BYD era a tecnologia de bateria, aumentar, diminuir, dar potência, resistência a calor e por aí vai. Se você me apontar uma arma na cabeça e falar, Pablo, um produto BYD dentro dos milhares que faz, é bateria. Então, a tecnologia da BYD é uma tecnologia de bateria e a partir desse centro, desse coração, a BYD evoluiu para 4 verticais. Mobilidade elétrica. E a mobilidade elétrica, os carros são nossas meninas dos olhos, mas vai desde empilhadeira a caminhão. Transporte ferroviário, VLT. Os trens da linha 17 aqui do metrô de São Paulo, o Sky Shuttle, serão da BYD. A obra civil e a operação não, mas os trens serão da BYD. Energia limpa. Então, a captação com módulo fotovoltaico popular, painel solar. Sim. O armazenamento com bateria, a distribuição, a BYD tem essa tecnologia. E, por fim, uma empresa de tecnologia na produção de chips e semicondutores, o que deu para a BYD uma possibilidade de não contar com fornecedores externos e dar um salto muito grande durante a pandemia, quando todo mundo ficou isolado por causa do fornecimento de chips e semicondutores. A BYD tem uma operação muito internalizada e deu um salto. E
A partir daí, a BYD chegou a produzir carros a combustão, mas foi das primeiras empresas do setor a deixar de fazer isso. E hoje tem um portfólio de carros elétricos e híbridos plug-in, né? Eu estive em Teresina na semana passada, eu ouvi uma expressão que eu adorei. A moda agora é carro de tomada. Isso com sotaque fica muito bacana, é uma mensagem muito bem entregue. A BYD é líder global em carros de energia limpa, elétricos e híbridos plug-in. Falei muito, mas resumidamente essa história. Mas é muito interessante porque eu acho que a tecnologia de baterias que surgiu com esse químico, que é o fundador, né, esse químico chinês, ela ganhou tanto mercado que eu gostaria que você me explicasse sobre essa questão de parceria com a Tesla. Então, existe uma empresa americana extremamente inovadora que ganhou o mundo por conta principalmente da imagem passada pelo seu fundador, que é o Elon Musk, e que tem os carros autônomos, que é o cara que constrói tecnologia lá para o espaço, e hoje vocês são fornecedores de bateria para a Tesla? Não só para a Tesla, mas a gente tem no nosso ecossistema empresas muito relevantes que orbitam em torno dos nossos produtos. 1 em cada 5 celulares do mundo tem algum tipo de componente BYD. iPhone, por exemplo, e iPad? O iPad tem componentes da BYD. Eu não posso entrar no detalhe de algumas coisas por questões contratuais, mas o que eu acho relevante a gente trazer, Ivan, é que a BYD desenvolveu uma bateria chamada bateria Blade. Convido o seu público a pesquisar o teste de perfuração com a bateria Blade. A bateria Blade acabou com aquele estigma de que bateria de carro elétrico explode e pega fogo durante a batida. É a bateria mais segura do mundo. Nosso fundador costuma dizer que não tem luxo maior no carro do que segurança. Então é um teste impressionante que tem no nosso showroom em Shenzhen. O teste de perfuração da bateria Blade. Numa bateria comum de NCM, há uma explosão, né? E na bateria Blade essa perfuração ocorre sem nenhum dano, nenhum risco para o condutor. Então o que se entende no mercado é que a BYD está alguns anos à frente de tecnologia de bateria, e óbvio que isso acaba trazendo outras empresas do setor para nos buscarem como fornecedores. Eu acredito que é com esse nível de qualidade e tecnologia que a China necessariamente precisa se posicionar nesse segmento, justamente para acabar com aquele estigma que nós temos, né, infelizmente aqui no Brasil, né, não sei se infelizmente ou felizmente, de que tudo que vem da China é cópia, né, de que tudo que vem da China é ruim, foi modelado e não tem qualidade. E a BYD quebra completamente essas crenças limitantes por conta de uma tecnologia de fato consistente. Como é que vocês estão se posicionando em relação à quebra, né, dessa imagem construída no passado, Pablo? Eu acho, Ivan, que essa percepção é muito da nossa geração, né? Do Made in China como frágil. Outro dia alguém foi lá no escritório, o cabo não funcionou, ele falou, isso aqui é Xing Ling. Eu falei, vou fazer um convite para a gente ressignificar o Xing Ling. Legal. Xing Ling hoje é a tecnologia mais avançada do mundo, né? A gente tem Shenzhen como um centro de inovação tecnológica. Eu estava lendo um livro a respeito, Ka-Fu Lee, o cara que foi head do Google na China, sobre como o chinês não tinha vergonha de fato, analisar um produto, copiar no primeiro momento e melhorar. E que isso no Vale do Silício foi um problema, porque você não parte de algo já criado. O grande valor no Vale do Silício é a criação. O chinês não tem vergonha de analisar algo que é bem feito e melhorar. Eu acho que isso está muito evidente na nossa linha de carros hoje. Como são esses carros em todos os sentidos. E aí não é só acabamento, design e potência. Para responder mais diretamente a sua pergunta, a gente quer se posicionar assim, não como uma montadora, mas como uma green tech, uma empresa capaz de Green Tech. De produzir, de colocar um smartphone em cima de 4 rodas. Esse carro é tecnológico, né? Então a gente tem algumas tecnologias próprias. Como a operação é muito internalizada, grosso modo, nós que somos de humanas, o hardware e o software são BYD.
E eles conversam muito bem. A bateria que eu te falei está acoplada numa plataforma chamada CTB, Cell to Body. São lâminas. Isso proporciona um espaço interno para o carro muito grande. E aí não é só desempenho, é o desempenho, o espaço interno e a tecnologia. Incrível. Nosso presidente no Brasil é um chinês chamado Tyler Lee, que acaba de ser eleito pela Autosport o executivo do ano do setor automotivo, primeira vez que um chinês ganha isso. Ele disse que todos nós queremos um carro inteligente, né? O primeiro passo para o carro ser inteligente é o carro ser elétrico. A partir daí você acopla esse hardware num software, numa navegabilidade. Para que você vai... E aí tem um debate sobre mobilidade de uma maneira mais ampla. Para que você quer um carro? Para ser um estúdio de podcast? Para ser um centro de entretenimento? Para ser seu escritório? Você quer um carro? Você precisa de um carro? E aí, sem juízo de valor, eu quero ter um carrão. Quero ter um carrão. Eu não estou dizendo para o carro ter só uma funcionalidade prática, mas eu quero ter status, eu quero ter desempenho, eu quero ter um CIO de 530 cavalos, ou eu quero um carro para fazer reunião, para estar com a minha família. O carro é muito divertido, tem karaokê, o comando de voz que de fato funciona, a tela é do tamanho de fato de um iPad, 12 polegadas, 15 polegadas, é do tamanho de um tablet grande. Então, é esse tipo de posicionamento que a gente quer, não de uma montadora tradicional. A gente brinca, e quando começa a falar de design, desempenho, é que não tem mais coisa para entregar. O carro tem muita coisa para entregar. É de fazer perder a voz. Eu tô vendo que o Pablo tá com a voz sofrendo, cara. Deve ter falado tanto desse carro, porque tem de fato muitas características positivas e inovadoras para falar. Quando você fala de um comando de voz que de fato funciona, são poucos os carros que têm um comando de voz que de fato funciona, né? Cara, você que é um curioso, um estudioso do meio, eu pessoalmente fico muito impressionado como a inteligência artificial tem avançado, né? Então você está digitando a mensagem no WhatsApp, o autocomplete está cada vez mais inteligente, claro, né? Você digita uma palavra e ele vem com a outra na sequência. E com o raciocínio, não é mais só a gramática, a correção. Às vezes eu gravo áudio em inglês, no meio do inglês eu tenho um nome próprio em português, ele já detecta se é letra maiúscula, minúscula, as vírgulas, as pausas. Isso está embutido num carro BYD, né? Alguém tinha me falado, eu testei agora. Em vez de falar o nosso comando, o nosso... e aí, Siri, o Alexa, o nosso é Hi BYD. Eu falei Hi BYD, em vez de falar... diminui a temperatura do ar-condicionado. Eu falei, Hi BYD, tô com calor. Ok, diminuindo, aumentando em 1 grau a ventilação. Você não precisa dar o comando, você fala o que você está sentindo, ele deduz. Exatamente. Ele tem a capacidade, é uma inteligência artificial com capacidade de dedução. Em português. E aí, é natural que isso avance cada vez mais, né, Ivan? Sim. Você falou da Tesla, tem um debate muito grande sobre direção autônoma. A BYD tem a tecnologia para já ter carros com direção autônoma, e a gente tem um sistema chamado ADAS, que é mais voltado para a segurança, de frear, te alertar com mudança de faixa e tal. Ainda não é nossa proposta ter a direção 100% autônoma. Mas assim, é muito impressionante como isso vai avançando, né? E que a tecnologia está criada. E depende da gente. Eu não sei se, sinceramente, como jornalista, se a direção autônoma vem para o Brasil tão logo pela condição das nossas estradas, pela nossa legislação de trânsito, por uma série de fatores que não estão necessariamente ligados ao carro, mas a tecnologia está ali. O carro tem uma tecnologia chamada V2L, Vehicle to Load, que basicamente transforma o carro num power bank. Então você liga um cabo e você alimenta um pequeno eletrodoméstico, uma cafeteira, um carregador de celular. Isso foi muito útil. Tem um case na China de um tufão em que acabou a luz na cidade e grande parte dos resgates foram feitos a partir de celulares carregados no carro. Então, vem por uma coisa de segurança, mas pode ser uma coisa divertida. Hoje é uma Nespresso, uma recarga de celular. A tecnologia está ali. Quem sabe daqui a pouco não vai ser esse estúdio inteiro
Powered pelo carro. Ele é uma célula de bateria. Ele é uma fonte de energia. Ele é uma fonte de energia. E como é que essa energia se carrega? Ela se carrega a partir essa bateria se recompõe. Exato. A partir da movimentação do carro e também por captações de repente, placas fotovoltaicas. Ele não tem isso, né? Não tem. Ele é um carro carregado eletricamente numa tomada de 3 pinos. Obviamente que vai demorar mais numa tomada de 3 pinos, mas você tem um carregador portátil, um carregador em casa. Você já tem aí uma infraestrutura de recarga que é um desafio para nós, mas você tem carregadores rápidos e você pode ter na sua casa a solução completa, né? O painel solar que jogue para o carregador de parede e vá para o carro. A bateria tem uma tecnologia de recarga própria. Nosso híbrido, é o carro que eu uso, tem 1.100 km de autonomia. 1.100 de bateria? Combinando a combustão com a bateria. E você tem ali no painel 3 modos de direção: Standard, Eco ou Sport. Pô, sou um cara de pisar. Na Bandeirantes eu quero estar 119, 120 ali no limite. Não, eu quero economizar a minha bateria. Quando você tem mais do que a frenagem, a desaceleração, você recompõe a bateria. Os dois combinados, você vai daqui a Brasília, né? 1.100 km. Você sabe que o maior desafio, e a minha próxima pergunta, eu vou falar do meu ponto de vista. Eu vou usar essa próxima pergunta para usar o meu ponto de vista. Por exemplo, a minha mãe mora em Presidente Venceslau, interior de São Paulo. Uhum. Fica a 620 quilômetros aqui da capital paulista, onde nós estamos. E por muito tempo eu tentei com carros híbridos, híbrido eu consigo ir, com carros elétricos da BMW, e eu não conseguia porque não tinha autonomia. E a minha grande dor ou dificuldade sempre foi, poxa, eu acho que ter um elétrico no Brasil é muito complexo por conta da dificuldade de postos de recarga. Né? Como é que eu vou, por exemplo, para Presidente Venceslau, que são 620 km com elétrico, ele não vai chegar. Se ele não vai chegar, eu preciso necessariamente passar em algum lugar para reabastecer. Sim. Né? Um posto. Só que para reabastecer eu vou demorar 1, 2, 3 horas para encher, a viagem vai ficar muito cansativa. Como é que a BYD imagina e pode tentar trabalhar para produzir ou entregar ou disseminar, dar mais capilaridade a postos de recarga, por exemplo, no estado de São Paulo, que é um estado com as melhores e maiores rodovias do Brasil, com melhor infraestrutura. Uhum. Existe um plano para isso, Pablo? Existe. Eu acho assim, reforçar essa infraestrutura de recarga, instalar carregadores, a princípio não é nosso papel como fabricante de veículos, mas nós queremos sim potencializar isso, estar junto com isso, porque, e aí eu falo de jornalista para jornalista, a nossa intenção não é só alcançar o topo comercialmente, nós queremos liderar a narrativa. A gente acha que essa narrativa da eletrificação, pelo tamanho da BYD mundialmente, líder global nesse setor, precisa ser nossa. Então, o que estiver ao nosso alcance para alimentar e fazer crescer essa infraestrutura de recarga, nós vamos fazer. Como? Nós temos carregadores próprios que nós vamos trazer para eletropostos, BYD, parceria de tecnologia com os grandes operadores do mercado. A nossa cabeça, e aí acho que a minha cadeira tem uma relevância, que é como a gente está condicionado a um pensamento a combustão, né? Então a gente pensa gasolina ou etanol, a gente vai pensar em Shell, Ipiranga, sim, Petrobras, a rede de abastecimento que está na nossa cabeça. Com a eletricidade, você tem os grandes players, né? Raizen, Neox e tudo mais, mas a Estapar vai ter que ter, né? Eu vim aqui, tem carregador aqui, então o Ivan vai ser, a sua empresa vai ser, o meu condomínio vai ser, o Pão de Açúcar vai ser, enfim. É um caminho sem volta, né? É um caminho sem volta. A gente estava num debate ontem, num grupo muito legal chamado Aliança pela Mobilidade Sustentável, do qual nós fazemos parte junto com a 99, Raizen, Neox, Santander, Ituramob e vários outros players. O debate, o eterno debate do ovo ou da galinha. Nós precisamos criar infraestrutura de recarga para vender carro
ou nós vamos vender carro para criar estrutura. Nesse momento eu acredito mais no segundo. Nós estamos aumentando exponencialmente o volume de venda de carros e a estrutura vai vir com um oceano de oportunidades, de anúncio. Se eu vier aqui a primeira vez e falar, Ivan, onde é que eu carrego? Você fala, não tem. É chato. A segunda vez você já vai falar assim, e o cara da BYD aí não tem. Gente, vamos aqui, quanto é que é? E assim como eu falei dos carros, a tecnologia também vai avançar, né? De você ter carregadores impermeáveis, que você pode deixar na chuva. Eu brinco, mas dentro de uma realidade, que nós vamos em 2023 sair de um cenário de tem um carregador aqui no nosso prédio, só um cara tem, pra que isso? Pra no ano que vem ser assim, tem só 10, todo mundo quer, cadê os carregadores? Claro. Eu acho que isso vai ser muito rápido, Ivan. Nós, apesar, como eu te disse, de nós não ser, a princípio, uma responsabilidade nossa, nós não vamos fugir desse desafio e vamos incentivar com tecnologia, com apoio, com narrativa, com informação. A gente fala esse aspecto cultural ou educacional, né? Talvez não sejam mais 3 horas para você carregar para ir ver sua mãe, Presidente Venceslau. A gente fica com esse nosso toque diário que nos obriga a organizar, de esperar a bateria chegar a 100. Então, disseminar, por exemplo, qual é a autonomia de uma bateria 80? A bateria carrega muito mais rápido de 30 a 80 do que de 80 a 100. Uhum. Quando ela atingir 80, a recarga dela vai ser mais lenta. Então, qual a autonomia que me dá 80? Quanto é que eu paro num posto hoje para abastecer? Vai ser só abastecer? Nós estamos falando de 10, 15 minutos se eu for comer alguma coisa e for ao banheiro. Quanto é que isso vai ser com um carregador rápido? Sim. Né? Onde é que eu vou parar? Como é que é o carregador portátil? Vou para uma pousada que não tem uma infraestrutura. Deixo à noite? Como é que vai ser? Se o consumo de energia vai lá para cima? Então, são muitos elementos para a gente tratar dentro de um aspecto cultural e educacional para um país rodoviário, né? Exatamente. O brasileiro é apaixonado por carros. Por carro. Infelizmente, isso de combustão, né? De cheiro de gasolina, de ronco de motor. Sim. É uma transição que eu estou muito feliz em fazer parte, porque eu acho que é isso, né? Eu falo isso, fica parecendo arrogante, com juízo de valor, mas não é. Do cara falar sobre ronco de motor e cheiro de gasolina e me parecer datado, não no sentido de falar é ruim, mas que em algum momento a gente vai falar, você não sabe, em 2023 a piração da galera era cheiro de gasolina. Olha, nossos netos vão falar que horror que era, né? Como gente que fumava no avião. É a analogia que eu fazia do cigarro no avião. Antigamente, fumar no cigarro. Eu não me esqueço de um cartaz que eu vi no Rio de Janeiro, onde foi? Na Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, que tinha uma grávida fumando, e o enunciado da mensagem era: está comprovado, fumar faz bem para a saúde. E uma grávida fumando. Ou seja, não existiam estudos suficientes e tão pouco tecnologia e tempo de experimentação para saber o quão ruim e o quão maléfico é o cigarro para a saúde humana. Da mesma forma que hoje a gente está caminhando para um nível de consciência em relação à questão da energia, né? Fontes sustentáveis de energia. E eu acho que tem um coeficiente muito interessante no mercado, para um ganho, né, de posicionamento de marca cada vez mais consolidado, que está relacionado a preço. Pablo, você falou, nós temos um carro assim, nós temos o elétrico, nós temos o híbrido. Como que a BYD entra no mercado em relação à política de preços? Excelente pergunta. Entra com um portfólio grande, na nuvem acima desse portfólio, desse line-up, o pensamento de que se você quer um carro tecnológico, se você quer um carro movido a energia limpa, um carro com comando de voz que funcione, com tela multimídia giratória, com tecnologia, você quer um carro BYD. Quer você seja um cara que acabou de se formar e que está juntando uma grana, quer você seja um cara que curte desempenho, mais de 500 cavalos, pisar fundo e tudo mais. Alguns componentes para ir. Hoje o
o carro que mudou o jogo, eleito pela Autosport o carro do ano, BYD Dolphin, chacoalhou o mercado porque entrou por 149.800. E aí quando a gente fala 149.800, nós como jornalistas treinados a fazer perguntas desafiadoras, falam, calma, que carro de entrada é? Quem tem condição de comprar um carro de 150 pau? Perfeito. Acho que aí a gente tem que colocar outros elementos na ponta do lápis, né? É um carro que roda na cidade 400 quilômetros. Ele continua com esse preço? Ele continua com esse preço. 400 quilômetros, então você vai... A média de rodagem no Brasil é 37 quilômetros. Você vai abastecer com energia a cada 10 dias. Se tivesse energia em casa, com painel solar, você diminui ainda mais. Na minha venda comercial aqui, na nossa promoção de Black Friday, nós estamos entregando o seguro gratuito por 1 ano e a revisão, a bateria tem 8 anos de garantia, a revisão para os carros elétricos é gratuita por 5 anos ou 100 mil quilômetros. A revisão do carro elétrico é diferente do carro a combustão, né? Em vez de ser a cada 10 mil, a cada 20 mil. Então 5 anos ou 20 mil quilômetros. Revisão, seguro, economia e tal. Esses 149.800 já caem. Longo prazo, eficiência energética. Sim, mas isso vai disparar minha conta de energia? Não, não vai. É um carro eficiente. Além disso, tem uma eficiência energética muito, muito grande. Por um preço de gasolina de São Paulo, se eu não me engano, o tanque cheio do Dolphin sai R$40. Um carro desse tamanho, em São Paulo sairia 250 se abastecer 2 vezes por mês. Então, é um pouco isso que está nessa ponta da economia. No ano que vem eu posso adiantar que a gente vai trazer um modelo ainda mais competitivo. 2024. E tecnologia chinesa, empresa chinesa. Estamos muito orgulhosos de ser cada vez mais uma empresa brasileira e uma empresa baiana. A gente assumiu as instalações que eram da Ford em Camaçari, anunciou isso em junho, entrou na fábrica em outubro e a partir do começo do ano que vem vamos ter novidades com relação a isso. E na medida em que você nacionaliza a produção, isso vai ficar cada vez mais acessível. Com outro compromisso com a energia limpa, que é desenvolver o motor híbrido flex. Metade a combustão, metade a eletricidade, sendo na combustão possível que você abasteça com etanol. Álcool. Então vai ser álcool, gasolina e eletricidade. Exatamente. Uau! Aí você opta. Sendo etanol, continua sendo um consumo 100% verde. A gente diz que essa é uma solução brasileira, uma solução verde para BYD, que é um número bacana de BYD, mais ou menos 700 mil funcionários pelo mundo, né? 90 mil engenheiros. Nossa. 90 mil funcionários ligados à pesquisa e desenvolvimento. Então, e é isso que a gente quer trazer para cá também, o know-how de como desenvolver essas tecnologias. Desenvolver o motor híbrido flex, está no norte disso, é a nossa missão número 1 aqui no Brasil. E, para complementar o que você me perguntou, a gente tem isso numa ponta de tornar cada vez mais acessível. Então, você quer um carro tech, seu carro vai ser BYD. Seja esse, ou seja o 8. O 8 eu também convido o seu público a pesquisar. O 8 é uma SUV da nossa linha Super Premium chamada Yangwang. Eu acho que eu vi um branco ontem passando. Eu falei, olha que BYD, tava com a Giovana. Esse provavelmente é um TAN que já está aqui. O 8 ainda não está aqui. É um carro que entra na água, que gira sobre o próprio eixo. Entendi. É um modelo extremamente tecnológico. Acabou de ser lançado na China. A gente recebe ameaça armada de quando vai vir para o Brasil, porque já tem as pessoas... Hoje, você lança em qualquer parte do mundo, já se torna conhecido, né? Então, assim, é um carro que causa um fervor aí, é um carro top de linha, e aí o ponto não importa que você não alcance esse carro, a tecnologia do carro nessa ponta é a mesma. Vai variar o tamanho, né, a potência, o design, mas a tecnologia é a mesma. A espinha dorsal está ali. A bateria segura,
a eficiência energética, a tela. Tem todos os carros, que é uma tecnologia exclusiva BYD nesse momento. Então, é assim que a gente quer se posicionar com relação a preço e como está no mercado. Né? Quantas lojas da BYD, por exemplo, existem hoje em São Paulo? Se eu quiser comprar um carro agora, onde eu vou visitar esse portfólio? Aqui em São Paulo, a gente também está num crescimento exponencial. Né? Nós temos Daruge, Austin, McLaren Maia. Aqui em São Paulo são esses Original. Em Guarulhos, vai abrir na Zona Norte. Nós temos hoje... É um número que cresce dia a dia. A gente deve estar por volta de 50 lojas ou presenças em shopping, mas a gente vai fechar o ano com 100 postos de venda pelo Brasil, aliados a um dos grupos de concessionários mais preparados e fortes do país, de norte a sul do país. Hoje você consegue encontrar revendedores altamente qualificados que vendem uma linha premium, e esse carro de entrada vai ter esse atendimento de linha premium, né? Um iPhone em cima de 4 rodas, né? Um Galaxy em cima de 4 rodas. O cara tem que estar preparado para isso, para te responder não só sobre alinhamento, mas sobre a navegação do carro. Então, hoje isso está crescendo bastante. E ano que vem a gente deve dobrar de 100 para 200, ou com presença em shopping, que é algo culturalmente muito próximo do chinês, né? Porque isso é uma preocupação, eventualmente, de quem quer comprar um carro. Pô, eu vou comprar um BYD, onde é que eu vou ter assistência técnica? Se esse carro der problema, como é que eu vou pô, meu carro parou? Porque a gente fica preocupado, né, Pablo? Você parar um carro hoje no trânsito de São Paulo, que é um dos maiores trânsitos do planeta. Então, comprei um carro novo. E se der problema? Eu tenho um suporte? Eu tenho essa garantia? É uma marca que está chegando? Nós temos 97% das peças dos nossos carros no Brasil. Nós temos uma nota altíssima no Reclame Aqui. E nós temos as dores do crescimento, né? Tô com fila. O fulano da loja tal não me atendeu bem. Nós estamos atentos a isso, é uma dor do crescimento, mas eu te digo com muita segurança que nosso pós-venda está preparado. Nós temos uma garantia, uma segurança absurda no produto que a gente entrega. Essa história é legal de te contar. A gente estava ensaiando para o lançamento do BYD Seal. E aí, ensaiando o discurso, todo o evento, chegou o Mr. Tyler, que é nosso presidente brasileiro. Ele falou, coloca que nós vamos oferecer 5 anos de revisão grátis. Eu falei, legal, 5 anos de revisão grátis para o Seal. Ele falou, não, para todos os elétricos. Aí eu cocei a cabeça, virei para o meu parceiro, eu falei, tá bom, vamos só repassar 5 anos de revisão grátis para todos os elétricos. Todos os elétricos. Aí deixei mais 10 minutos. Mr. Tyler, só para, né? E na terceira vez ele falou, é essa a mensagem. Se está na dúvida em comprar um carro elétrico, ele tem que ouvir de nós. Ninguém está jogando dinheiro fora. Claro. A revisão é por minha conta. 5 anos, 100 mil quilômetros. Eu confio no produto, manda essa mensagem. E aí, vem para você, né, na posição que eu estava, que é muito mais que uma condição comercial. É uma condição de narrativa e de mudança de indústria, né? Claro. 5 anos de revisão grátis. É mudança de um paradigma até, né? Completamente. E a gente sabe todo ano que a gente vai na revisão e fala, tá chegando a revisão, o seguro. Como é que é um dinheiro que a gente dificilmente, pela nossa cultura de orçamento doméstico, bota no todo do carro, né? A gente faz uma conta muito de... 150 mil. 150 mil, mais revisão. Ter um carro é alimentar uma família a mais. Né? Alimentar uma família a mais. Porém, o brasileiro, como a gente disse no início do podcast, ele é apaixonado por carro. Né? Então, quando você chega com essas facilitações, com essa entrega tecnológica, de certa forma, você está disruptando o mercado. E para você disruptar o mercado com uma marca chinesa, provocando as grandes montadoras alemãs, europeias, precisa ser uma proposta ousada, né, Pablo? Senão você não ganha a credibilidade do consumidor, né? Sem dúvida. E o que eu acho legal, Ivan, também, é que você provoca um debate maior sobre mobilidade. Claro. Então você me pergunta sobre o portfólio, mas eu acho que tem uma pergunta que
que vai anteceder, que é assim, para que eu quero um carro? E eu quero um carro para ir do ponto A para o ponto B. Eu preciso de um carro? Eu preciso de um carro. Para que eu preciso? Para compra de supermercado por todo mês. Eu não gosto de fazer por aplicativo. Então eu vou alugar um carro. Então carro por assinatura, ônibus elétrico. Eu quero um carrão, mas só para ir ver minha mãe em Presidente Venceslau. Pro trampo eu vou de bike. Perto, ou vou a pé, cara, vou da minha casa. O carro que eu quero ter para levar os filhos na escola. Na escola. Quero grandão. Quero 7 lugares. Então, acho que traz esse debate. Eu tenho 2 filhos na faixa dos 14 anos. Eu não gosto de ser autorreferente, mas são sempre opiniões que estão próximas da gente, né? Que são daquela geração que fala, não vou ter carro, vou de aplicativo, vou não sei o quê. E quando eu entrego esse discurso em casa, eles falam, meu primeiro carro vai ser elétrico. Então, você traz de volta para o mercado uma parcela da população que voltou a questionar a mobilidade. E aí, de novo, é uma empresa comercial, com capital aberto na Bolsa de Hong Kong, capitalista que quer lucro, mas de fato, Ivan, Pablo, acho que tem um questionamento muito bacana de mobilidade como um todo, de para que a gente quer carro, como é que vai ser esse carro, o que eu vou fazer dentro do carro, sabe? Então, não é para entupir a rua de carro. Nós produzimos trem também, ônibus elétrico, mas se quer ter carro, que carro que nós vamos ter? Um carro que vai poluir, um carro que vai ser sustentavelmente mais correto e por aí vai. A sensação que eu tenho é que vocês estão chegando aos poucos, mas com muita consistência. Prova disso, tem sido as campanhas que você acabou de me explicar, veiculadas num horário nobre da TV Globo, dentro do programa do Luciano Huck, construindo uma narrativa. Em relação a essa estratégia de geração de percepção de valor do mercado, quais são os pensamentos que vocês têm para popularizar, para deixar mais acessível essa narrativa para o povo brasileiro? Muito dessa opção vem do fato de que é muita coisa para entregar e que nos modelos tradicionais de publicidade a gente não conseguiria. É muito difícil contar essa história em 30 segundos. Comercial da Globo, comercial da Band, onde quer que seja. Então, por isso que eu te disse, eu acho que faz cada vez mais sentido que seja um jornalista a conduzir nesse momento o storytelling dessa mudança de página, que não é só de uma empresa, né? Da combustão para a energia limpa. Então a gente opta por espaços que nos permitam contar mais, com mensagens claras, para que o consumidor brasileiro, para que o público brasileiro também perceba que esse carro é para ele. Mas carro elétrico, isso não é para mim, né? Você ligar, você vai desde vai dar choque, pode andar na água, a autonomia de bateria, né? Coisas mais sofisticadas. O que vai ser essa bateria depois, com a reciclagem, o processo do berço ao túmulo é correto? E a gente tem resposta para tudo isso, mas leva tempo para explicar. Com alguns pilares, a BioID tem como missão diminuir a temperatura da Terra em 1 grau. Eu acho isso lindo como posicionamento. Aí alguém me falou, mas isso acho que o Oscar, nosso amigo em comum, falou, mas isso é metafórico ou teve algum chinês que fez essa conta? Eu falei, não, é metafórico. Aí eu parei para pensar, falei, 90 mil chineses, 300 mil carros, chegou a 6 milhões agora. Falei, não, acho que tem um cálculo para, de fato, se você muda a frota de combustão para energia limpa, considerando os maiores mercados do mundo, em algum momento você, de fato, tem uma manobra grande para diminuir a temperatura da Terra em 1 grau. Diminuir a temperatura da Terra em 1 grau. Green Tech, não uma empresa de produção de automóveis. Energia limpa. Da captação do sol à entrega no seu carro. Inovação tecnológica. Um carro inteligente para você fazer dessa mobilidade o que você quiser. Esses são os pilares do que a gente quer entregar. O Luciano Huck entendeu muito bem esse discurso e tem uma entrega ótima. E eu acho que são tantas as frentes que a gente também precisa escolher
como é que a gente vai contar a história em cada uma das plataformas que a gente escolher. Então no social vai ser uma, na TV aberta vai ser outra, em out of home vai ser outra, ativação de VTOL. A gente tem muita crença na experimentação. Se você sentar num carro nosso e tiver condição, você vai sair com o nosso carro. Porque é uma experiência relevante para isso, né? Então é mais ou menos assim que a gente se posiciona. E saindo um pouco da coisa tradicional de patrocínio, grandes eventos, num primeiro momento quebrando esse paradigma de outras montadoras, de carros chineses e por aí vai. E nada melhor do que o jornalista para contar essa história, né? Me conta um pouquinho como é que você, que era meu companheiro de TV lá atrás, nós viemos do mainstream, né, Pablo? Da imprensa tradicional, sim, do grande público, matérias documentais, grandes reportagens. Isso. Como é que você veio parar no marketing de uma grande green tech chinesa? Minha trajetória toda com conteúdo, eu me formei em jornalismo na PUC aqui em São Paulo, trabalhei em rádio, trabalhei em televisão. Em determinado momento da minha carreira fui trabalhar em Angola, logo depois do fim de uma guerra civil lá. E em Angola era um grupo de brasileiros que cuidava da comunicação, tinha um programa semanal chamado Nação Coragem, um programa de reportagens, meio na linha do Globo Repórter, do Câmera Record. E era um país muito fragmentado pela guerra. Então, e tinha um quadro chamado Ponto de Reencontro, que era basicamente você posicionar 3 câmeras numa praça de Luanda na sexta-feira. O sujeito ia lá e dava um depoimento para a câmera. Oi, meu nome é Ivan, eu venho da província do Lubango, não vejo minha mãe há 10 anos. Mãe, se você estiver vendo essa mensagem, eu vou estar aqui sexta que vem. E sexta que vem, muitas vezes a mãe estava lá e era catártico, um super reencontro. E a gente cuidou de campanhas de prevenção à AIDS. Esse era um fenômeno interessante, porque por causa da guerra as fronteiras de Angola estavam fechadas, então você não tinha circulação de vírus. A Angola era o único país da África abaixo do Saara que não tinha epidemia de AIDS. E com o fim da guerra isso podia ser um problema. Por que eu conto isso, Ivan? Porque eu acho que essa experiência tem a grandiosidade da BYD. Não é uma empresa de carro, né? É a transição da combustão para energia limpa. Depois de lá eu fui para Nova York, fiz um mestrado também em jornalismo lá, voltei, casei, trabalhei um ano como freela no núcleo de turismo da Abril e há 16 anos eu estava na Record, num núcleo de grandes reportagens e documentários, que era também uma redação onde tocava o telefone vermelho, né? O Silvio Santos foi visitar o Templo de Salomão com o Bispo Edir Macedo. Como é que nós vamos contar essa história? Que espaço eu dou para o Silvio Santos? Que espaço eu dou para o Bispo Macedo? Que espaço eu dou para o Templo de Salomão? O Marcelo Rezende, grande e querido amigo, está com câncer. A gente precisa contar isso, tornar isso público. Como é que a gente faz sem ser sensacionalista, mas sendo honesto com o público? A Xuxa veio para a Record, vamos fazer um perfil da Xuxa. Esse é outro pilar que eu acho que ajuda na BYD de lidar com temas sensíveis, né? Uhum. E ao mesmo tempo grandiosos, mas sensíveis. Eu acho, Ivan, que esse perfil fez sentido para a BYD. Eles tiveram experiências bem-sucedidas com jornalistas no Chile e me trouxeram, junto com um amigo publicitário chamado Fernando Figueiredo, da Bullet, para a gente criar um hub externo de comunicação e marketing. Como eles precisavam de alguém interno, eu vim para dentro da BYD, a gente continua com a Bullet, acaba pelo crescimento juntando mais agências, a UI está com a gente agora também, e acredito que mais parceiros vão vir no caminho. Meu dia a dia acabou ficando muito de marketing, mas como nossa própria conversa deixa muito claro, tem um conteúdo em storytelling, né? Tem algo para falar que é de conteúdo, né? Que é de jornalismo. Então é por isso que eu acho que faz sentido. Essa pergunta eu falo que a BYD, eu acho que não só está acertando em relação ao posicionamento no Brasil, mas principalmente ao escolher uma peça como um jornalista. Porque
De certa forma, Pablo, eu olho para os dias de hoje e eu sempre, nas minhas falas, nas minhas entrevistas, nos meus discursos, eu digo que a nossa profissão, infelizmente, está acabando. Por quê? Concordo. Né? A nossa profissão ela está acabando, ela está se dissolvendo, eu percebo, por conta da quantidade de produtores de conteúdo conteúdos que antigamente eram feitos por jornalistas. Então, a tecnologia promoveu acesso a qualquer pessoa para produzir conteúdo. Eu não sou contra isso. Só que a informação elaborada com credibilidade, com critério, com certo crivo de checagem, de apuração, que é o que a gente está preparado para fazer, não existe. E esse profissionalismo na condução de histórias e narrativas, principalmente no mercado, são muito ocupadas por publicitários. Absolutamente nada contra a indústria do marketing, não. Mas a indústria do jornalismo verdadeiro, original, com narrativa, com roteiro, com início, meio e fim e com checagem de informações, isso faz muito sentido. Então, quando eu olho um profissional do meu segmento, né, que veio lá da minha essência, contemporâneo e que de fato sabe trabalhar todo esse contexto, e ninguém melhor do que um bom jornalista para reconhecer um bom jornalista na condução da narrativa de uma marca para gerar credibilidade. Então por isso que eu acredito que a BYD de fato acertou, e que bacana ver um jornalista conduzindo uma vertical como essa, com esse desafio e com essa entrega de uma marca forte por trás. Eu acho que isso pode eventualmente ser uma virada de chave no mercado, para que esse posicionamento com uma marca tão consistente passe a fazer sentido e mais jornalistas possam participar desse processo. Sim. Né? Eu diria que, eu não sei se o jornalismo está morrendo, mas ele está muito enfraquecido. Né? Sim. E sentando desse lado, é triste. Acho que você que fez uma transição de carreira também conseguiu observar isso. O que eu acho é que, ainda que dessa cadeira, é nosso papel fornecer da base para um conteúdo de qualidade, feito por profissionais. Eu, pessoa física, não vou aceitar que o jornalismo morra, nós precisamos. Eu converso com o nosso responsável por comunicação, às vezes a gente vai super preparado para uma coletiva e aí não vem uma pergunta desafiadora, eu falo, que vergonha, cara. Ele não perguntou para nós isso. Eu estou preparado para responder. Sim. Não sei se é a melhor resposta, não sou dono da verdade. Claro. Mas assim, ele não fazer essa pergunta é uma vergonha. E eu acho a gente muito enfraquecido como jornalista, como categoria. No que tiver ao meu alcance, a empresa não é minha, mas eu vou brigar para fortalecer, para a gente ter conteúdo bacana, relevante. Eu acho que tem muita história em torno da BYD legal para contar do ponto de vista jornalístico. O que é esse calor que nós estamos passando aqui nessas últimas semanas? Absurdo. Tsunami meteorológico, né? No sul do país, chuva. Essa pauta é nossa. Nós temos que falar disso. Sim. Nós, jornalistas. E como BYD, eu quero estar atrelado a esse tipo de reportagem, a esse tipo de documentário, a nova indústria brasileira, essa tecnologia. Né? Para nós, o Made in China era uma coisa, para os nossos filhos é outra. Então, a gente tem que estar presente nisso. E como profissional dessa área, eu queria muito que o jornalismo recuperasse relevância mais uma vez, mas eu sinto muito enfraquecido. Se ajudar que jornalistas ocupem espaços com mais voz para outro tipo de narrativa, que assim seja. Sim. E que a gente como sociedade vai ser melhor se tiver um jornalismo melhor. Recentemente nós entrevistamos o Paulo Henrique Ferreira, que sentou nessa cadeira onde você está e lançou um livro explicando que cada vez mais vai existir uma necessidade do mercado de marcas se posicionarem como publishers. Ou seja, a atenção que o consumidor vai dar para a marca é pelo conteúdo de transformação gerado pela marca. Ela tem que se posicionar como um hub de produção de conteúdo que, por consequência, entrega algum tipo de produto que transforma a sociedade. Mas, necessariamente, é você se informar por meio daquela marca. Pô, eu quero saber como é que está a previsão do tempo hoje, eu vou ver na marca que eu consumo. Então, assim, essa é a tendência do mercado. Sim. Então, eu acho que essa narrativa que você falou, que você espera que jornalistas ocupem esses postos,
É uma tendência do mercado. Infelizmente, ainda a gente não caminha com passos muito largos, Pablo, para isso. Mas é uma tendência. As marcas vão ter que entender, em determinado momento, que acho que a BYD já chega com essa proposta inovadora, que são elas as responsáveis pela produção de todo e qualquer conteúdo, se elas de fato querem atrair a atenção do consumidor. Não faz muito sentido essa narrativa? Faz sentido. Acho que a gente já tem aí empresas que se destacam com isso, Red Bull, Natura, enfim, né? Você tem empresas com essa força no conteúdo. Eu acho que, assim, nós viemos de grandes empresas de mídia tradicionais. Elas têm que se desafiar, né? A competir, produzir conteúdo relevante, até para a própria sobrevivência comercial, mas o vínculo que eu faço é um pouco... A gente às vezes assume ou foge desse papel, mas é com a sua pergunta sobre infraestrutura de recarga. A gente teve esse debate ontem na Aliança pela Mobilidade Sustentável. Vai ser uma pressão, não é da BYD, do governo, da Shell, da Petrobras, do Ipiranga, da população, né? Consumidor. Eu preciso ter. Sim. Então, é assim, eu não vou assistir mais TV e tal se a entrega não for essa. É uma pressão de mercado que nós vamos ter que responder, uma pressão... O mercado dá um traço muito comercial, uma pressão de sociedade, né? Uhum. Que tipo de carro eu quero ter, que tipo de consumo eu vou ter. A empresa é idônea aqui, maltrata o funcionário ali da ponta, é uma empresa só de branco, é uma empresa só de homem-chefe, é uma empresa não inclusiva. É uma empresa que de repente usa mão de obra escrava na produção, na ponta com os fornecedores ou não. A gente pode sair de um pensamento de que isso é o império da lacração, para uma coisa de valor como sociedade, de como é que a gente vai se posicionar, e isso não ser absolutamente lacração, mas sim valores de sociedade que a gente quer para melhorar a nossa vida. Tem coisas que nós não vamos aceitar mais. Não vamos aceitar violência doméstica, maltrato com X ou Y. Até mesmo porque você é pai de filhos que representam uma nova geração. Né? Essa nova geração vem com outro mindset, com outro chip e com uma lente muito mais igualitária, muito mais contestadora do que a nossa, né? Fruto de geração X. Então, nós precisamos de fato olhar para um planeta um pouco mais diverso, um pouco mais inclusivo, um pouco menos exploratório. E não existe outro caminho, né? Para marcas e produtos, enfim, que querem se posicionar com consistência no mercado. É isso. E acho que a gente tem humildade para saber que nós não somos infalíveis, não somos donos do mundo da narrativa, mas de fato com o intuito de, por mais utópico que pareça, ser cada dia melhor, fazer um mundo melhor no fim do dia, né? Claro. Pablo, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui nos Obediência Produtiva, democratizando parte dessa marca, das informações dessa marca, desse conteúdo que a BYD se propõe a entregar, né? Não é uma montadora convencional, é uma empresa de tecnologia, é uma green tech, comprometida com a energia sustentável. Tem alguma pergunta que eu não te fiz que você gostaria de ter respondido? Não, Ivan, eu estou quase me desculpando por falar muito aqui. Imagina. Acho que foi do que eu venho acompanhando do seu trabalho, do Desobediência. Eu acho que era de fato um fórum para a gente trazer essas coisas, por isso que eu fiz muita questão de bater esse papo contigo. Uhum. Espero que as pessoas tenham extraído algum valor dessa nossa conversa, porque eu tive muito prazer de estar aqui contigo. Legal, eu que agradeço, poxa, foi um prazer. E fica essa provocação, quando você encontrar nas ruas um veículo, né, com um design vanguardista que você não está muito habituado, preste bem atenção nessa sigla, BYD, que em inglês é BYD, Build Your Dreams. Por que Build Your Dreams? Ela já nasceu com esse... Já nasceu com essa sigla em inglês. Com essa sigla em inglês. E aí, talvez eu não tenha complementado isso no primeiro momento. Era o sonho do Mr. Wang mesmo. E tem uma manchete que acho que traduz muito esse sonho, que é a empresa que, de certa forma, devolveu o céu azul para a China, né? Então o sonho era esse. Gente, só para vocês entenderem, a China... Eu tive na China em 2008...
fiquei por 34 dias na China. E dos 34 dias eu peguei 2 dias de céu azul. 32 dias nublado. Por quê? Por conta do fog. O fog é uma neblina que está presente o tempo inteiro por conta dos grandes níveis de emissão de carbono, da poluição chinesa. A China, eu peguei um dado interessantíssimo, Pablo, um documentário que eu vi no Discovery uma vez, dizendo que de 2012 a 2015, a China investiu mais em concreto e aço do que os Estados Unidos nos últimos 100 anos. Ou seja, é algo chocante. A gente está falando dos Estados Unidos. 3 anos para 100. Ou seja, a transformação, isso gerou muito comprometimento em relação a carbono, poluição, prejudica. Lembrando que o nível populacional da China, a quantidade de gente que mora na China é muito grande. Então, que interessante saber que, por conta disso, Build Your Dreams, a emissão de carbono, você consegue ver o céu azul, cara. E por isso que esse bonezinho que você está usando é azul. Shenzhen está sempre com o céu azul, o topo azul. Shenzhen, a cidade da onde a gente vem, tem hoje 100% da frota de ônibus elétrica, BYD, e 100% da frota de táxis elétrica também. É uma cidade em que você vê mais céu azul. Que legal. Pablo, obrigado pela sua participação nos Obediência Produtiva. Obrigado a vocês todos. Legal. Olha, e se você curtiu esse episódio, nosso pedido é aquele sempre, né? Deixe sua curtida, compartilhe esse conteúdo que a gente conta com vocês para amplificar a nossa voz e a nossa narrativa aqui no nosso podcast, que é provocado, que é feito, que é gerado para te tirar da zona de acomodação e para fazer com que você tenha um pouquinho de mais conhecimento, um nível de consciência maior em algum assunto que a gente debata aqui. Tá bom? Muito obrigado pela sua companhia. Pablo, mais uma vez foi um prazer. Obrigado. E até a próxima. Valeu, gente!